confronto entre deuses e humanos para garantir 1000 anos a mais de vida para a raça humana, para os deuses pode parecer pouco, mas para a humanidade é um tesouro para ganhar mais uma oportunidade de evoluir ainda mais, ao ponto que nem os céus e os deuses vão ser mais o seu limite. 13 poderosos guerreiros representando a humanidade foram selecionados pela Valkyria Brynhilde. Todos esses guerreiros são figuras históricas que marcaram a nossa história. Passando por reis, chegando até mesmo ao pior dos assassinos que se tornou um dos grandes mistérios que o mundo já presenciou. Esses são os 13 guerreiros do lado da humanidade. Para começar a nossa lista temos aquele que foi considerado o homem mais forte que já pisou em toda a história da China. O Berserker da humanidade, General Lu Bu. O primeiro representante da humanidade no Ragnarok. Aquele que fez todos os deuses calarem a boca, pois o seu primeiro golpe já fez uma divindade vir a sangrar. O General Voador é a imagem espelhada de seu adversário. O homem ousado que cospe na cara do perigo, onde de tão forte nem mesmo sua execução foi capaz de tirar o seu tédio. Viveu uma vida cheia de batalhas, porém sem emoção, pois ninguém era capaz de se tornar um oponente digno. Para Lu Bu, nada na terra era capaz de fazê-lo se sentir vivo, pois os seus adversários à altura não estavam em nosso mundo, mas acima dele. O homem mais forte que já pisou na China tem o mesmo nível de força bruta equiparável ao de um deus. Os movimentos e seus golpes são devastadores. E até mesmo o seu cavalo virou uma espécie de extensão do corpo do general devido a inúmeras batalhas em que estiveram juntos lado a lado. O movimento final de Lu Bu, chamado Devoradora de Céus, é simplesmente devastador, onde um golpe com toda a sua força bruta é capaz de rasgar o próprio céu. O General Voador é um dos maiores representantes da humanidade, pois para seu adversário divino considerá-lo um igual, pouca coisa esse guerreiro não foi. É impossível falar do lado dos humanos sem mencionar o homem entre os homens, o pai da humanidade e o mais semelhante perante o Criador. Adão. O pai da humanidade é completamente calmo e tranquilo ao ponto de falar com divindades de uma maneira informal e relaxada. Adão também é bastante confiante, onde diz que seu adversário se arrependeria se não utilizasse a sua arma divina contra ele. A Volund de Adão é simplesmente um soco inglês, pois seu estilo de combate era usando os punhos. Ele tem um profundo amor pela humanidade e faz questão de lutar pela sobrevivência de todos os seus filhos. Adão foi considerado o trunfo da humanidade devido à sua habilidade natural chamada os Olhos do Senhor. Já que Adão foi criado perante a imagem do Criador, isto foi refletido em sua habilidade. Qualquer técnica que utilizem em Adão, ele consegue replicar utilizando seus olhos. Claro que possui limites para não se usar os olhos ao extremo. Vale ressaltar que essa técnica foi capaz de copiar até mesmo a técnica que ultrapassa o próprio tempo. Adão também tem a melhor de todas as técnicas e habilidades e uma vontade indomável. Não importa as circunstâncias, um pai não precisa de motivos para defender e proteger os seus filhos. Agora podemos citar o maior perdedor da história, Kojiro Sasaki. Desde a sua juventude, Sasaki era despreocupado e preferia não lutar com pessoas mais fortes até ter certeza que poderia vencê-las. Ele adquiriu uma habilidade por meio de prática, com a qual permitia a ele ver todos os cenários possíveis de uma luta. Kojiro nunca parou de superar seus limites, sempre andando de degrau em degrau, onde chegou em um ponto em que nem mesmo os deuses seriam uma barreira para aquele que alcançou a iluminação da espada. As habilidades de Kojiro são gigantescas, pois aprendeu cada estilo de luta de cada um que passou pela sua vida, tanto aliado quanto inimigo. É um mestre no estilo Ganryu e Niten Ganryu. Kojiro é tão absurdo que evoluiu sua Volund, quebrada por seu oponente em simplesmente 2 espadas. Kojiro Sasaki, com sua determinação de um perdedor, fez com que somente os deuses fossem adversários à altura para cruzar as suas lâminas. Temos então o monstro de Londres, aquele que foi considerado o mais perverso da história, o pai dos serial killers, o representante da maldade humana e a mente afiada o suficiente capaz de bater de frente com o próprio Deus. Jack, o Estripador, é um típico cavaleiro britânico, porém um verdadeiro psicopata sádico e tudo que o mal representa. O completo oposto do seu adversário. Enquanto seu oponente era a pura justiça, Jack era a pura maldade.
Jack matava pessoas devido a uma habilidade natural em um de seus olhos, com a qual conseguia ver as cores das emoções. E a cor que ele achava mais linda era a do medo se esvaindo enquanto o assassino matava sua vítima. Uma visão artística como um belo poema de William Shakespeare na visão de Jack. Jack tem inúmeros equipamentos, porém o mais importante é sua Volund, que são luvas. Tudo que Jack toca se torna uma arma divina. Resumindo, toda Londres é uma arma que Jack pode utilizar. Não existe nada nessa existência que o assassino não possa matar. Quando ouvir uma fraca voz cantando "A ponte de Londres está caindo", nem mesmo os deuses estão a salvos de Jack o Estripador. Já Raiden Tameemon é conhecido por ter os músculos mais fortes da humanidade. O homem que selou sua própria força por não saber controlá-la e o maior lutador de sumo que já pisou na terra. A principal motivação de Raiden dentro de Ragnarok era libertar a humanidade do controle dos deuses. Uma pessoa tão forte que nem mesmo os seus ossos aguentavam a força dos seus músculos. Mesmo com sua força restringida, ficou marcado como o maior lutador de sumo da história. Nunca lutou com sua força total, claro, até entrar nos duelos do Ragnarok. Graças a sua Volund, Raiden conseguiu tirar todos os 100 selos de força, onde pela primeira vez na vida ele próprio experimentou sua força total. O real poder do mais forte músculo que já passou na terra era desconhecido até pelo próprio, pois pela primeira vez Raiden Tameemon lutou totalmente